Amém. Muito obrigado, Isabel. Então, hoje o capítulo 150 do livro Mensagens aos Jovens com a nossa amiga Helena. Contigo, Helena. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite a todos. Agradeço ao convite também. E para prosseguir aqui com o capítulo, né, dizendo que vai falar sobre o noivado com infiéis. E aqui logo no primeiro parágrafo, que percebemos que é uma carta que Ellen White está escrevendo a uma determinada pessoa, ela vai falando sobre a decisão dessa jovem que estava querendo se unir a uma pessoa infiel e que ela vai trabalhando sobre a importância dessa decisão que essa pessoa tinha que tomar consciência, ponderar sobre esse assunto, que até então ela dava indícios que ela não estava se preocupando com esse assunto. E uma pergunta que me chama a atenção é bem no finalzinho, que diz assim: será teu exemplo de molde que possa com segurança ser seguido por outros? Então, ela trabalha que com essa pergunta, o passo que essa jovem estava dando para o casamento com uma pessoa infiel tem a possibilidade de influenciar outros nas decisões deles, né? Com um exemplo dela a ser seguido. E isso chamou a atenção pela pergunta: pode ser seguido, os outros podem seguir o seu exemplo, você agindo dessa maneira, escolhendo tomar esse rumo, casar com essa pessoa, e ainda mais que casamento é uma das coisas que ao meu ver, é uma das coisas de maior importância, que você tem que tomar maior cautela, porque isso destine a sua vida terrena, né, o seu futuro nessa terra e o seu futuro eterno. Às vezes, para mim, né, no ranking de decisões mais complexas de tomar na vida, além de seguir uma profissão, que é também importante, né, que define muita coisa na sua vida, o que eu acho mais, o que mais define ainda o seu destino, eu acredito que é o casamento. E continuando aqui, no subtítulo Provas de Amor, alguém gostaria de ler o primeiro parágrafo? Enzo, poderia ler aqui o primeiro parágrafo do subtítulo Provas de Amor? Helena, eu vou ter que recusar que eu tô sem o livro aqui, mas Eu posso ler. Ok, obrigada. Ok. Antes de casar-se, toda mulher deveria perguntar se aquele com quem pretende unir seu destino é digno. Qual é seu passado? É pura sua vida? O amor que ele expressa é de caráter nobre e elevado ou é simples inclinação emocional? Tem ele os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria em seu amor? Terá liberdade para preservar sua individualidade ou deverá submeter seu juízo e consciência ao controle do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma. Foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Seu corpo e alma, pensamentos e propósitos serão conservados puros e santos? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que pretende se casar. Então, vemos aqui essas perguntas que são muito importantes para se tomar a decisão rumo ao casamento, né, os passos rumo ao casamento. E essas perguntas também servem para os rapazes, não só para as mulheres, mas uma coisa que sempre me chama atenção e que já ouvi também, já ouvi de casos, é que pessoas casam
com seus parceiros, e muitas das vezes há segundo o que elas relatam, uma mudança de comportamento, né? Que o marido, que era tinha uma conduta antes do casamento, depois ele muda, e aí acaba ocorrendo como que podemos dizer, coisas terríveis que não deviam acontecer dentro de um casamento. Aí eu fico pensando que como o namoro é uma preparação, é um conhecimento, é um conhecer de uma pessoa, do passado dela, as crenças, né, o que ela acredita, como que ela dirige a vida dela. Aí uma das coisas também que é uma das preocupações minhas é da questão do engano nesse período. Nós sabemos que esse período é um período crucial para a decisão, né, para o rumo do noivado, que o noivado é, como podemos dizer, são uns pequenos detalhes para o casamento. E aí, um dos meus medos é esse engano que pode ser possível de acontecer se a pessoa não for verdadeiramente convertida, né? E no próximo subtítulo, parece que alguém está com o áudio ligado? Porque estava ouvindo meu eco aqui, da minha voz. E no próximo subtítulo, vai falar da religião, que a religião é necessária no lar, que só ela pode prevenir os ofensivos erros que tantas vezes amarguram a vida conjugal. Unicamente onde Cristo reina pode haver amor, profundo, verdadeiro, altruísta. Então, alma e alma se amalgarão e as duas vidas se fundirão em harmonia. Anjos de Deus serão hóspedes do lar e suas santas vigílias santificarão a câmara matrimonial. Será banida a vil sensualidade. Os pensamentos serão dirigidos para Deus no alto, a ele acenderá a devoção do coração. E o interessante sobre esse segundo parágrafo é que quando nós falamos assim, pessoas infiéis, sempre está ligado com a questão religiosa, né, as crenças dessa pessoa. Mas isso vai muito além. Somente com a crença dela religiosa e também em outros, isso influencia em outros aspectos. Por exemplo, no gerenciar da casa, no gerenciar dos negócios, né, do emprego, nos relacionamentos dessa pessoa, na educação dos filhos. Então, exemplo, uma pessoa que... Eu vou tentar dar um exemplo assim, bem diferente, né, na questão de crenças. Se um cristão casar com uma pessoa que é budista, casar com uma pessoa que é da nova era, né, tem crenças da nova era, que nem é uma religião, né, mas são um conjunto de crenças, de filosofias que regem a vida, né. Imagina a educação dos filhos desse casal. Como que vai crescer a mente dessas crianças, né? Principalmente acreditando em quase nada, né? Assim, firmemente. Porque o pai acredita em uma coisa, a mãe acredita em outra, não vai ter um crescimento sólido no aspecto de crenças na cabeça dessa criança. E também um outro aspecto que para exemplificar. Exemplo, você é cristão e você casou com um descrente, né? Pode ser até sem religião ou de uma outra religião. Como que vai ser o dia a dia dessa família? O crente vai acordar, fazer sua devoção, vai querer manter os cultos em casa. E aí tem a outra parte que vai dirigir, né, a rotina matutina
de uma forma diferente. Então, isso vai influenciar muito, principalmente a vida um do outro e mais ainda a vida dos filhos. Então, como isso é uma coisa a se pensar. Alguém tem mais algum comentário? Eu vou continuando aqui, aí qualquer coisa vocês podem me interromper. O próximo subtítulo vai falar dos resultados da desobediência. E fala assim, que o coração anela o amor humano, mas esse amor não é bastante forte, ou bastante puro ou precioso, bastante para suprir o lugar do amor de Jesus. Unicamente em seu Salvador pode a esposa encontrar sabedoria, força e graça para enfrentar os cuidados e responsabilidades e tristezas da vida. Deve constituí-lo sua força e guia, que a mulher se entregue a Cristo antes de se entregar a qualquer amigo terreno e não assuma nenhumas relações que entrem em atrito com isso. Os que encontram a verdadeira felicidade precisam da bênção dos céus sobre tudo o que possuem e fazem. É a desobediência a Deus que enche a miséria a tantos corações e lares. Minha irmã, a menos que desejes ter um lar onde nunca se levantem as sombras, não te unas com um homem que é inimigo de Deus. E quando fala aqui mais para frente sobre os resultados da desobediência, gostaria de ler sobre Salomão, alguns comentários sobre Salomão e outra de Davi. A de Salomão diz assim, que depois de haver sido um dos maiores reis que já empunharam um cetro, Salomão tornou-se um libertino instrumento e escravo de outros. Seu caráter, outrora nobre e viril, tornou-se debilitado e efeminado. Aqui é uma das consequências das escolhas de Salomão. E tem um outro comentário sobre Salomão que, quando ele casou com a primeira esposa dele, que era filha de do faraó, rei do Egito, ele fez errado ao casar com essa mulher. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tinha agido no coração dela para que ela se convertesse ao verdadeiro Deus. Mas isso não foi desculpa pela escolha dele, pela aliança que ele fez com o rei do Egito, casando com a filha dele. E tem um outro comentário aqui, falando sobre uniões matrimoniais não santificadas foram a origem da queda de Salomão. Todos os pecados e excessos de Salomão podem ser atribuídos ao seu grande erro de deixar de confiar em Deus com relação à sabedoria e de não caminhar humildemente diante dele. A lição que devemos aprender da história desta vida pervertida é a necessidade de depender continuamente dos conselhos de Deus, de vigiar cuidadosamente as inclinações da nossa conduta, de reformar cada hábito que tenda a nos afastar de Deus. Ensina-nos que é necessária muita cautela, vigilância e oração para manter imaculadas a simplicidade e a pureza de nossa fé. Se nos elevássemos à mais perfeita excelência moral e alcançássemos a perfeição do caráter religioso, quanto cuidado teríamos na formação de amizades e na eleição de um cônjuge para a vida. Aí tem assim, muitos como o rei de Israel seguem seus próprios desejos carnais e estabelecem laços matrimoniais não santificados. Muitos que começam sua vida dentro de sua esfera limitada, tendo uma manhã tão bela e promissora, como teve Salomão em sua exaltada posição,
perdem a sua alma e arrastam outros com eles para a ruína devido a um passo em falso e irreparável em sua relação matrimonial. Assim como as esposas de Salomão desviaram seu coração de Deus e inclinaram à idolatria, os cônjuges frívolos que não estão enraizados nos princípios desviam o coração daqueles que uma vez foram nobres e leais, levando-os à vaidade, aos prazeres corruptos e ao vício absoluto. Muita coisa a se refletir desses comentários. E um outro exemplo, porque aqui, como está falando sobre resultados da desobediência, Davi, por conta do pecado dele, que ele caiu em adultério com Batseba, ele, mesmo que ele se arrependeu, e a Bíblia relata isso, que ele se arrependeu verdadeiramente, ele perdeu a sua força de influência sobre os seus súditos e muito mais ainda sobre os seus filhos, porque no caso de Aminon, quando ele fez o terrível pecado de incesto com a sua irmã, a punição que Davi deveria dar para o transgressor da lei era a morte. Mas como era seu filho, ele viu ele viu o seu pecado diante de si e ele não teve a firmeza e a coragem de praticar a justiça, que mesmo que fosse com alguém de sua própria casa. Então, isso fez com que Davi tivesse que carregar constantemente com ele o resultado do seu pecado. E isso causou uma destruição do seu caráter, né? Uma perda de coisas firmes e varonis que ele tinha no seu caráter acabaram ficando frágeis por conta dessa ação e desse pecado. Isso nos mostra que uma coisa pura e elevada é muito difícil de conquistar, mas também é muito fácil de se perder. Características de um caráter nobre, puro e varonil é um dos atributos que Deus coloca diante de nós e nos habilita para alcançar, mas o ponto que devemos estar vigilantes, porque é uma coisa que se perde. E depois, para reparar, é com muito suor e com muito esforço para tentar voltar ao patamar anterior, antes da queda. E tem um texto em Mente, Caráter, Personalidade, ou também aqui em Mensagens e Jovens, não estou lembrada agora corretamente o livro, mas que fala que Deus perdoa o transgressor e dá nova chance, o habilita para ser forte, mas a cicatriz daquele erro, daquele pecado permanece. Não porque Deus é incapaz de curar, de fazer tudo isso, de fazer completo. Ele pode fazer, mas está dizendo que com o pecado, né, com a queda, debilita algumas faculdades, e aí fica essas cicatrizes, tornando ainda mais dificultosa a caminhada. E tem um ditado que usamos também para a saúde, que melhor do que remediar é prevenir. Esse mesmo princípio se aplica na questão de escolhas e também de pecar ou não, porque a força que você tinha antes de cometer o ato, de tomar a decisão, você enfraquece ela para depois de cometer o ato. O próximo
alguém poderia ler? Qual que é o parágrafo? O parágrafo diz assim, ó. Como uma pessoa que espera enfrentar essas palavras. Conseguiu achar? Consegui. Ok, pode ler. Como uma pessoa que espera enfrentar essas palavras no juízo, suplico para que você pondere o passo que pretende dar. Pergunte-se: o marido descrente desviará meus pensamentos de Jesus? Ele ama mais os prazeres do que a Deus. Ele ama mais os prazeres do que a Deus. Não me induzirá a apreciar as coisas de que gosta? O caminho para a vida eterna é íngreme e difícil. Não coloque sobre si fardos adicionais que retardem seu avanço. Lê o próximo também. Pode ler. Desejo adverti-la de seu perigo, antes que seja tarde demais. Você dá ouvidos a palavras suaves, agradáveis, e é levada a acreditar que tudo ficará bem. Mas não entende os motivos que inspiram essas palavras amáveis. Não percebe as profundezas da maldade ocultas no coração. Não pode olhar o que está por trás dos bastidores e discernir as armadilhas que Satanás está preparando para você. Ele quer induzi-la a proceder de tal modo que possa obter fácil acesso para atingi-la com suas flechas de tentações. Não lhe dê a menor vantagem. Enquanto Deus influencia a mente de seus servos, Satanás atua através dos filhos da desobediência. Não há acordo entre Cristo e Belial. Os dois não podem se harmonizar. Unir-se a um descrente é colocar-se no terreno de Satanás. Você entristece o Espírito de Deus e perde sua proteção. Poderia permitir-se tão terríveis desvantagens na luta pela vida eterna? Então, esse parágrafo aqui dispensa comentários. E aqui tem uma parte que fala assim, ó. Unir-te a um descrente é colocar-te no terreno de Satanás e ofende o Espírito de Deus. Isso podemos aplicar também nas companhias, nas amizades que temos. Porque dependendo da amizade que você tem com um descrente, isso causa uma influência muito forte na sua vida. Porque é muito mais fácil alguém te puxar para a parte de baixo do que você puxar a pessoa para a parte de cima. Então, temos que lembrar que ao colocarmos perto de pessoas descrentes, amigos, né, em relacionamentos, temos que lembrar que pedir a força de Deus, porque a mesma coisa que acontece no matrimônio, né, das influências para longe de Deus, isso acontece também nas amizades. Aqui, no próximo subtítulo, fala noivado desfeito. Alguém poderia ler o parágrafo? Gabriele Arantes. Eu posso ler. Pode ler? Obrigada. Você já ia falar o meu nome? Ia. Que legal! Gente, eu abri o áudio no mesmo momento. Deixa eu só te perguntar aqui, meu livro, não sei se é uma versão diferente, tá? Quando o noivado acaba, será que é esse? É esse daí mesmo. Então tá. Você pode dizer, mas dei-me a palavra e agora vou voltar atrás? Respondo, se você fez uma promessa contrária às Escrituras, por todos os meios desfaça sem demora e arrependa-se humildemente diante de Deus por sua insensatez, que a levou a dar a palavra tão precipitadamente. É muito melhor voltar atrás nesta promessa, no temor de Deus, do que cumpri-la e assim desonrar seu Criador. Continuar, né? Pode continuar. Lembre-se de que você tem um céu a ganhar e um caminho aberto para a perdição a evitar. Quando Deus diz uma coisa, quer dizer isso mesmo. Quando proibiu nossos pais de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, sua desobediência abriu a todo o mundo as comportas da desgraça. Se andarmos contrariamente a Deus, ele andará contrariamente a nós.
Nosso único procedimento seguro é obedecer a todas as suas ordens, não importam os custos. Todas elas têm como base amor infinito e sabedoria. Obrigada. Eu quero comentar algo sobre isso. Pode Até comentar. eu não sei quem usa a lição dos jovens, mas estava até uma charge lá falando justamente sobre isso. Tinha uma cerca, e aí do outro lado um boi. E aí o personagem, ele destruiu a cerca e passou do outro lado. E aí, com certeza, agora ele estava em perigo. E isso nos mostra que, da mesma forma, quando Deus ele dá alguma restrição, é porque justamente é para nos livrar realmente da condenação, né? De algo ruim. Então, realmente, né? Como Ellen White está falando aqui, quando Deus ele nos mostra o caminho, é porque de fato é o caminho mais seguro, né? E quando ele diz para não irmos ali além do que ele permite, é porque quando a gente vai além, nós nos tornamos vulneráveis aos enganos de Satanás. Mas enquanto nós estamos bem guardados ali dentro do que Deus nos pede, seguindo, né, o que ele nos aconselhou a seguir, então nós estamos seguros, né? Então, realmente, isso é algo a se pensar em todos os assuntos da vida. Sim. E quando fala aqui de terminar o noivado, está falando de uma questão bem avançada mesmo. Mas eu diria que é para mesmo no namoro, terminar o namoro. Quando não está de acordo com os princípios, com a palavra de Deus. Mesmo que é difícil, né, para aqueles que já entraram em um relacionamento com uma pessoa, vão saber melhor do que eu o quão difícil é terminar um relacionamento, às vezes de meses, anos com a pessoa, mas entre você permanecer com a pessoa e desonrar a Deus, é preferível terminar. E o que me lembra é que eu já ouvi várias vezes, mas nesses casos que eu ouvi, de casos de jornais, assim, que acontecem de uma pessoa terminar um namoro com outra, o relacionamento com outra, e terminar em uma tragédia. Sabemos que isso acontece com as pessoas lá fora, mas pode acontecer com qualquer um. Né? A pessoa fica chateada e até mesmo comete um crime, um pecado ainda maior do que se ela tivesse não feito, né? E também não sentido aquilo que a pessoa sente, né? Porque aí entra no pecado do coração, né? Que são os sentimentos. Entram aí. Os mais difíceis, eu acho, de vencer. Mas aqui tá dando um alerta para que tomemos a decisão, aqui nesse contexto, né, de terminar o relacionamento, caso não esteja de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas têm um pensamento que não, ele vai mudar, ele vai encontrar Cristo. Ele pode, nada disso é impossível. Mas eu acho que na questão do relacionamento, para você constituir uma família, você não pode ter esse pensamento, porque ao formar uma família, você tem que ter em mente que aquilo que você está formando vai ser também o seu porto seguro. Claro que o seu porto seguro, essa segurança é Deus, mas falando humanamente, como diz assim, né, que o coração anela o amor humano, né, o relacionamento, você tem que pensar muito bem em aquilo que você vai construir, porque aquilo ali vai ser também um porto seguro aqui na Terra. Né, no relacionamento com seu esposo, também na educação dos seus filhos,
tem que ser um local, né? Como que eu posso dizer? O lar que você vai fundar tem que ser um porto seguro para os seus filhos também, os possíveis filhos que vocês terão, na educação deles, na formação do caráter, da mente deles. Então, tudo isso tem que ser levado em extrema consideração. E aqui, no último subtítulo, fala assim: é essencial um maduro juízo. O bem da sociedade, bem como os mais altos interesses dos alunos, requer que não tentem escolher um companheiro da vida enquanto seu próprio caráter ainda não se acha desenvolvido, amadurecido o discernimento, encontrando-se eles ao mesmo tempo privados do cuidado e guia paternos. Os que estão buscando escudar os moços contra a tentação e prepará-los para uma vida de utilidade acham-se empenhados numa boa obra. Alegramo-nos em ver em qualquer instituição de ensino reconhecimento da importância da devida restrição e disciplina para os jovens. Oxalá sejam os esforços de todos os instrutores assim coroados de êxito. Então, quando os pais falam alguma coisa nesse sentido, que na mente do jovem parece que está colocando cerca em tudo e não deixando fazer nada, o que eles estão querendo fazer, mesmo que às vezes eles possam errar, mas eu acredito que nesse erro eles estão querendo acertar, é de que eles não querem que vocês passem por grandes bocados, né, da vida que eles mesmos passaram. Eles têm a experiência da vida, né, de relacionamentos e de muita coisa também, até podemos dizer, né, de como se comportar no trabalho, na sociedade. Eles têm muita experiência com isso. Nós somos, podemos dizer, estamos nu e cru quanto a esse sentido. Estamos aprendendo e temos que tomar cuidado para não construirmos conceitos errados. Mesmo que tenha os seus pais ali ajudando, né? Você pode pensar e construir até conceitos próprios seus errados, mesmo vendo. Isso pode acontecer. Temos que pedir ajuda a Deus que nós possamos entender verdadeiramente o real, podemos dizer, o verdadeiro conceito, o verdadeiro de várias situações que tem no nosso redor. Então, resumindo esse primeiro capítulo, está falando sobre relacionamento e principalmente em tomada de decisão com pessoas que não são da mesma fé, né? São infiéis. E o que eu vou falar aqui vai até um pouco de encontro com o próximo capítulo, que os nossos pais, né, os tementes, aqueles que são tementes a Deus, eles estão aqui para nos guiar, para nos aconselhar. E o próximo capítulo vai falar da nossa necessidade de nos aconselharmos com os mais velhos. Às vezes nós pensamos que nós somos donos dos nossos próprios narizes, chegamos a certa idade, pensamos que nós podemos tomar as nossas decisões e que nada vai acontecer, mas isso não é verdade. Então, nós devemos nos submeter à guia dos nossos pais, aqueles que são tementes a Deus. E aí você pode me perguntar, aqueles que não são tementes a Deus? Você tem que ser temente a Deus, primeiramente, e naquilo que seus pais, mesmo que eles não seguem aqui os princípios, né? Estou aqui na minha cabeça na possibilidade dos pais não serem adventistas ou não serem cristãos, né? Terem outras crenças, mas eu acredito que mesmo que em alguns pontos você não vai poder obedecê-los, eu acredito que com a ajuda do Espírito Santo, né, e com a guia dos nossos pais, nós podemos,
e com um olhar minucioso, eu acredito que até os conselhos deles, né, algumas dicas deles, possam ser de benefício, né? Não que devemos, assim, numa pessoa que não é temente a Deus, temos que ficar com o pé atrás, porque se ela não é temente a Deus, como que podemos confiar nela em questão de conselho? Mas o que eu quero dizer é que temos que nos pegar na palavra de Deus e pedir ajuda a Deus, que Deus pode usar até mesmo seus pais que não seguem, né, assim, 100% a palavra dele, mas Deus pode responder a sua oração, pode mostrar um ponto através de uma fala deles. É isso que eu quero chegar, né? No discernimento do Espírito Santo. Alguém quer falar algum comentário? Eu terminei minha fala por aqui. Eu só queria fazer um comentário rapidinho, Helena. Pode, Que eu achei pode fazer. interessante. Aqui no primeiro... Perdão. No primeiro parágrafo do último subtítulo, que fala, né, que nós devemos estar amadurecidos e tudo mais. E eu tava pensando aqui no aspecto que, às vezes, a gente treina muito o nosso cérebro para que nós possamos escolher boas amizades ou escolher bons relacionamentos, enfim, boas pessoas, analisar a vida da pessoa, o que não é errado, principalmente quando é nessa questão do namoro e tudo. Porém, às vezes nós nos esquecemos de avaliar a nós mesmos. Então, às vezes a gente está procurando uma pessoa que seja, enfim, que tenha os aspectos que Cristo nos recomenda, que Cristo nos diz para que procuremos em amizades e em relacionamentos, enfim. Mas nós devemos também nos lembrar de olhar para nós mesmos. Então, para nós meninas, eu quero um marido segundo o coração de Deus, um marido que seja de acordo com o plano de Deus. Mas será que eu estou me preparando para ser uma mulher virtuosa, uma mulher segundo o que Deus quer? E assim para os meninos também. Eu quero uma mulher que seja virtuosa, mas será que eu estou sendo um homem consagrado, um homem de Deus e tudo? Então, assim, nós devemos procurar pessoas corretas e devemos também procurar sermos pessoas corretas acima de todas as coisas. É isso. Mais alguém? Enzo, vou passar o, o restante, né, para você. E aí, se ninguém mais tiver algum comentário, para fazer oração. Pessoal, o Enzo ele não está aqui na reunião, ele teve que resolver um negócio. Então ele pediu que eu finalizasse, mas então, Helena, você pode fazer a oração e a gente encerra? Pode ser? Pode ser. Então, oremos. Querido Deus, amado Pai, queremos louvar e engrandecer o Teu nome pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Queremos lhe pedir, Senhor, sabedoria para que possamos aplicar tudo o que aprendemos aqui. E também pedimos a bênção para cada um aqui, representante, no estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje estamos em menos, mas vamos tirar nosso print? Pode ser? Então, deixa eu ligar aqui minha câmera. Liguem as câmeras, pessoal, pra gente poder tirar nosso print, então.
Alguém mais vai abrir a câmera? Aí, mais gente abrindo. Vamos ver. Bom, acho que somos só nós então. Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Vamos fazer só uma reserva aqui. Vamos lá, outra. 1, 2, 3. Muito bem. Bom, pessoal, é isso então por hoje. Obrigada pela participação de cada um aí. E é isso. Tenha uma boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite.